Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com... Eu, tentando respirar, Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, nessa dupla que nós conversamos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 1º, no segundo diálogo com o cético. Cético é aquele que não conhece, mas está aberto a assimilar as informações que vierem. E nós estamos no tópico que fala sobre a comunicação, meios de comunicação, mais especificamente sobre a mediunidade. E nesse tópico nós estamos numa pergunta que foi feita pelo visitante, pelo cético, em que ele coloca a seguinte necessidade, a seguinte pergunta: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Isto é, há algum sinal em que nós possamos identificar que o indivíduo é médium ou não é médium? Médium ostensivo, né? Porque Kardec nos informa que todos nós somos médiuns, isto é, todos nós percebemos a influência. Então, já começamos a ver essa resposta, mas Kardec continua dizendo aqui que não existe nenhum método que possa afirmar ou asseverar que o indivíduo seja médium. E ele diz aqui, primeiro, porque nem todos os espíritos podem comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Nós sabemos que tem que haver uma sintonia para que haja esta interação fluídica entre o espírito comunicante e o médium, para que seja ou que se realize a comunicação ou que se exerça a mediunidade. E o segundo ponto que Kardec coloca é que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade. Então a mediunidade não é uma coisa que, uma vez adquirida, ela seja permanente, qualquer que seja a conduta do médium. Muitas vezes essa mediunidade é suspensa pela espiritualidade como um meio até de proteção do médium para que ele não se endivide mais. E continua então a resposta de Kardec. Essas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que lance mão. Para que um espírito se comunique é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Então é aquilo que o Chico sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Certo? Nós podemos invocar, mas nem sempre teremos a resposta. Segundo ponto que Kardec coloca, que sua posição ou as suas ocupações lhe permitam. Os espíritos não estão à nossa disposição a todo momento. Tem outras atividades, então poderão ou não atender, dependendo das suas ocupações naquele momento. E um terceiro ponto que Kardec coloca, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza.
Então, é aquilo que nós já, de certa forma, realçamos ao início. Para que um espírito se comunique, é necessário que haja uma simbiose fluídica e que o médium tenha condição de ser o porta-voz desse porta-voz ou porta-escrito, ou o que queiram, certo? Deste espírito que está se comunicando. Então tem que haver o médium tem que ser um instrumento apropriado para que esta comunicação se realize. Nós sempre repetimos aqui, é um fato, contra fato não há argumento, né? Um fato que ocorreu com Chico, certo? Quando ele já no exercício da mediunidade, já trabalhando com Emmanuel, seu mentor, ele começou a ver, em 1939, ele começou a ver que toda vez que Emmanuel vinha, se apresentava, e Chico via, apresentava-se junto com Emmanuel um outro espírito que ele não sabia quem era. E isto durou 3 anos. Este espírito depois veio a identificar-se, ou melhor, identificou-se como sendo André Luiz. Não é esse o seu verdadeiro nome, mas como ele provinha de uma família radicada em Niterói, que ainda tinha muitos componentes que estavam encarnados aqui, para que não houvesse nenhuma outra conotação, ele identificou-se como André Luiz. Então, nós vemos, foram 3 anos para que pudesse haver essa preparação desta simbiose fluídica entre o espírito comunicante e o médium. E olha que Chico era Chico, certo? Chico era Chico. Mas então nós vemos que há todo esse processo preparatório para que haja realmente uma comunicação mais fiel. E nós vemos também um outro aspecto, é que a importância desse trabalho que veio a ser desenvolvido por André Luiz junto com Chico Xavier, a vida no mundo dos espíritos, era de tamanha importância que tinha que haver essa identidade entre médium e espírito comunicante para que houvesse uma maior fidelidade naquilo que venha a ser elaborado pelo médium. Continue, por favor. Quero ainda enfatizar essa frase de Kardec, é muito importante, né, que seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que quer que se lance mão. Muitas casas espíritas fazem um trabalho não digo muitas, mas algumas, vamos dizer assim, um trabalho da psicografia. E as pessoas que vão até essas casas, eu fico observando, eu tive num trabalho desses recentemente, a ansiedade natural, a angústia, né, dos familiares, cada um ali com a sua história, né, com a sua história de perda, de dor, de filho, de mãe, de pai. E as pessoas ficam com aquele olhar ansioso, esperando por uma mensagem do seu ente querido. E algumas mensagens vão chegando, elas não têm umas características muito claras, né, são mensagens genéricas. Outras vêm até com alguns nomes, mas normalmente não tem ninguém na assistência. E as pessoas se perguntam se aquilo é charlatanismo, se aquilo é uma falsidade, se os médios estão ali enganando. E aqui claramente Kardec mostra pra gente que não é bem isso. Existem casos de charlatanismo? Sim, existe. Existe médico que engana? Existe. Mas na sua grande maioria o trabalho é verdadeiro, só que às vezes até os próprios médicos que estão realizando não têm muita noção, se não tiver um estudo aprofundado da doutrina, de que a tarefa de comunicação ela é muito complexa. Não basta que um filho, um pai, uma mãe desencarnado queira dar a comunicação. É preciso que ele encontre no médium o que o Aloysio explicou perfeitamente. Tem que haver essa simbiose, tem que haver uma afinidade fluídica entre o espírito comunicante e o médium. Sem isso, ele não consegue transmitir a mensagem. E, mais ainda, como diz Kardec em O Livro dos Médiuns, para esse tipo de comunicação, que é uma espécie de evocação,
tem que se ter médios que ele chama de especiais. Médios que tenham condição de filtrar aquilo que o espírito precisa passar na mensagem. Então, se o espírito ele quer passar caracteres para que ele seja identificado e o médium não consegue registrar, essa mensagem não vai ficar clara para aquele que a lê. Então, é muito mais difícil do que a gente poderia imaginar. Eu mesmo, quando comecei na doutrina, eu imaginava que fosse assim. Chegou, falou, chegou, escreveu. Seria muito bom, mas a coisa é muito mais complexa, e se é complexa é porque Deus sabe o que faz. É porque a gente ainda não tem maturidade para lidar com a mediunidade, seja com o que for, né? Nós acabamos desvirtuando tudo. Imagina se fosse tão simples falar com os nossos entes queridos, a gente iria transformar a vida deles no inferno, ou vice-versa, porque a gente não ia deixá-los em paz. É aquilo que ele coloca aqui, que nós ressaltamos aqui, essas palavras de Kardec, que lhe convenha fazê-lo. Convenha, exatamente. Nem sempre convém. Nem sempre convém. Nem Aliás, sempre quase convém. nunca. E aí, dando continuidade na resposta de Allan Kardec ao visitante, ele diz que, em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias. Com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidades, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte, não o fazem também. E aí a gente verifica a importância desse livro, que é o Espiritismo, que foi publicado no momento em que só havia o Livro dos Espíritos, posteriormente numa nova edição já com o Livro dos Médios, mas no esclarecimento, até hoje, né, com todas as obras que nós temos, informações aqui de Kardec preciosíssimas na compreensão do que seja uma comunicação espiritual. E Kardec aqui usa toda a sua capacidade e nos explica as coisas que muitas vezes ficam gerando dúvidas de uma forma muito clara. Simples. Direto. Né? Então, realmente dá uma possibilidade de um entendimento mais profundo a respeito dessas questões, principalmente nessa que nós estamos tratando, da mediunidade. Porque imagina que um grupo de filósofos estudando chegasse à seguinte conclusão: nós poderíamos evocar Sócrates, vamos evocar Sócrates, como se fosse uma mera curiosidade, vamos saber a opinião de Sócrates. Então os espíritos não têm que se sujeitar, como a gente não se sujeita em vida, a atender qualquer tipo de apelo, às vezes descabido, que nos fazem. Então são questões muito assim corriqueiras que Allan Kardec traz de uma forma simples, mostrando que os espíritos não estão à nossa disposição. Que existem diversos fatores que vão influenciar na possibilidade dessa comunicação acontecer ou não. Continua ainda Allan Kardec aqui na resposta. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Então, mais um ponto importante, que é a seriedade das reuniões. Eu observo nas reuniões que eu já pude participar de desobsessão, que apesar delas terem um caráter sério, né, o grupo em si muitas vezes deixa falhas muito grandes pela questão da conduta moral de cada um de nós. Mas como os espíritos observam o caráter da reunião, que é sério, eles dão uma cobertura para que o pior não aconteça. Porque muita gente não tem noção do que é participar de uma reunião mediúnica. As pessoas acham que participar de uma reunião mediúnica é só no dia da reunião você ter alguns cuidados, não comer algumas coisas, não falar palavrão, mas esquecem que o médium, ele é médium todos os dias, 24 horas por dia. E muitas vezes ele vai para uma reunião mediúnica levando com ele mágoas, ressentimentos, brigas com outros médios, disputas,
E apesar do caráter sério que tem a reunião, ela fica comprometida pela nossa própria conduta. Então a tarefa de comunicação, de trabalho, é muito difícil. Então quanto mais sério for o trabalho e quanto mais sério for o médium, né, a seriedade que ele tem que ter consigo mesmo, da sua mediunidade, da sua conduta, mais os espíritos nobres poderão atuar nessas reuniões. Continuando, Kardec diz: os espíritos frívolos andam por toda parte, porém nas reuniões sérias calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo, divertimento, zombando, muitas vezes, dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Uma observação aqui. Nós vemos que, hoje em dia, raramente, ou quase nunca acontece o que acontecia há tempos atrás, quando as reuniões muitas vezes ocorriam com os seus componentes sem conhecimento daquilo que estavam fazendo. Então nós víamos nas reuniões médiuns subindo na mesa, gritando, quebrando coisas, certo? Dando uma passividade a espíritos que aproveitavam o momento ali para se manifestarem. Hoje em dia, com já um conhecimento e que o estudo nos provê isto, nós vemos que as reuniões ocorrem, de um modo geral, com uma tranquilidade, com um controle do médium, e aí torna-se uma reunião séria. E conforme nós vimos aqui, nas reuniões sérias, os espíritos frívolos calam-se e conservam-se afastados para escutar. Então nós vemos a importância para o exercício da mediunidade do estudo dos médiuns, da preparação intelectual, do conhecimento dos médiuns, para que possa, aplicando a sua atividade, levar a bom termo estas reuniões que ali ocorrem. Existem ainda também os espíritos denominados batedores, e geralmente todos que produzem manifestações físicas. O que é manifestação física? Manifestação física é a manifestação de efeitos físicos. Nós sabemos que temos de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. De efeitos físicos são aquelas que provocam ruídos, batidas, movimentam corpos, certo? E não tem um efeito mais de esclarecimento ou de conteúdo elevado que vem através dos espíritos. Normalmente, as reuniões de manifestações físicas são realizadas com médiuns de efeitos físicos e com espíritos que não são tão elevados quanto aqueles das manifestações inteligentes. Então, é o que Kardec diz, denominados espíritos batedores, e todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior. Então, de um modo geral, é mais fácil para o espírito comunicante produzir algum efeito físico do que elaborar um conteúdo que tenha uma riqueza, que tenha um valor maior dentro daquilo que está sendo ou aquilo que está acontecendo. Sem por isso serem essencialmente maus. Não quer dizer que eles sejam maus, não. Esses espíritos chamados aqui de inferiores não são espíritos necessariamente maus. Apenas são espíritos que ainda não alcançaram um estágio evolutivo daqueles chamados espíritos de luz, certo? Espíritos mais elevados. Para os efeitos especiais, continua aqui, possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da Terra não se entregam a exercício de força muscular.
quando aqueles precisam de tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. É uma comparação muito interessante, porque assim como nós temos aqui aqueles que ainda realizam os trabalhos mais pesados pela falta de conhecimento, de preparo ou de capacidade para realizar trabalhos mais elaborados, mais consistentes, de maior conteúdo, os espíritos também. Certo? Dentro do processo evolutivo, nós vamos encontrar as mais variadas categorias de espíritos. Vamos lembrar do Livro dos Espíritos, quando, na questão 100 a 113, ele coloca as 3 ordens de espíritos, né? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E nós vemos que nós ainda estamos na primeira ordem de espíritos imperfeitos. E ali nós encontramos esses espíritos que nós estamos aqui nos referindo, os batedores, zombeteiros, e todos esses que ainda carecem de uma elevação espiritual. E nós ainda somos também espíritos imperfeitos. Nós já queremos ser bons, mas ainda não somos. Certo? Então, esses espíritos também se manifestam. Certo? Então, quando os espíritos superiores precisam de algum efeito material, seja para convencimento, seja para o que for, vamos lembrar que a doutrina dos espíritos, a invasão organizada da espiritualidade, começou com manifestações de efeitos físicos. São as batidas, Heiderswille, certo? As mesas girantes, todas essas coisas que aconteceram e que são manifestações de efeitos físicos. Batidas, ruídos e vamos por aí afora. Quando os espíritos superiores necessitam de alguma coisa, e esse foi o início, conforme dissemos, da chegada até nós, da preparação para a chegada da doutrina dos espíritos, eles lançam mão de espíritos ainda nesta fase, mas que têm a capacidade de se manifestar desta forma que nós estamos aqui relembrando e realçando. Então, existem as manifestações de efeitos físicos e existem as manifestações de efeitos inteligentes. Os espíritos elevados, eles normalmente se utilizam de médiuns que tenham essa capacidade de serem o porta-voz das mensagens que chegam de efeitos inteligentes. Aqueles que são médiuns de efeitos físicos também são importantes, não há dúvida que são. E os efeitos físicos ocorrem sempre por alguma razão. Toda vez que há uma manifestação, existe um controle, um acompanhamento e uma permissão do alto para que ocorra aquela manifestação. E todas elas têm uma razão de ser e têm uma consequência. Todo efeito tem uma causa. Toda causa gera uma consequência. Então, tudo tem uma razão de ser. Certo? E nós verificamos que o processo dessa comunicação é diferenciado nas comunicações inteligentes, das comunicações de efeitos físicos, que mais adiante nós vamos ter oportunidade de conversarmos a respeito, mas no Livro dos Médiuns, capítulo 3º, se eu não me engano, do método, nós encontramos todas as explicações que nós precisamos a respeito. E com isto, nós deixamos todos curiosos e marcamos o nosso próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que muita assim paz. Seja, muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Então, ela se desenvolveu a partir de uma reunião que houve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes de a instituição encerrar suas atividades para iniciar as férias, na qual um dos médiuns entrou no sonambulismo mediúnico espontâneo, que hoje essa palavra sonambulismo não é muito usada mais no meio espírita. Cunhou-se o termo desdobramento, que é um estado de emancipação da alma, no qual o espírito deixa o corpo de uma maneira bastante significativa e interage com a pátria espiritual, interage com os desencarnados, sem perder a consciência e a segurança sobre o que ocorre no mundo corpóreo entre os encarnados. Então, isso até facilita para que não haja confusão com o termo sonambulismo usado fora do espiritismo, que é um termo que não define exatamente este fenômeno de deixar parcialmente o corpo e interagir com os dois planos. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em transe sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e ao mesmo tempo o senhor Vavasseur. E então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E então Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que então foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos no programa anterior, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria com mais intensidade podem então ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram
que a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua imortal, que é a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de Huy. Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para ousar e lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante, que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar, e em especial no que se respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra e dizer tratar-se de obra espírita.
ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosos. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que aparecem, ou melhor, que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, parágrafo que acabamos de ler, tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra o não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido? Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo, ele transcreveu o que o editor colocou, certamente, no prefácio do livro. E aí o jornalista fala, dizemos nós, é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo,
muito mais a lamentar que a censurar. Realmente o jornalista estava irritado, né? Como dissemos há pouco. Ele ficou muito irritado. Neste parágrafo que nós acabamos de ler, ele que já havia criticado o autor do livro, Santo Agostinho, e já havia criticado o editor, que ele não indica qual é, dessa vez ele vem e já critica os conventos por permitir que jovens, né, religiosas pudessem ter acesso a livro dessa categoria que ele considera baixíssimo. E ficou mas muito, muito irritado quando leu o que o editor falou a respeito da obra de Santo Agostinho, que lemos há pouco, né? E que concluiu o editor: é a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Aí o jornalista não aguentou e disse: não é isso não, é a obra de um homem que se tornou louco pelo ascetismo, ou seja, um homem que se voltou tanto para as coisas espirituais, para as lucubrações transcendentais, para a fuga da realidade da vida e tal, que se tornou um louco, que se tornou um cretino, que naquela época a palavra cretino significava uma pessoa louca. Depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parênteses. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, George Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza contra a opinião geral que a repele, razão porque se agita com uma espécie de frenesi.
Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. Não foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou um asceta, que é uma pessoa que dá essa super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo, ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando
pela lógica, a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.